o modo como o Estado brasileiro historicamente tratou essa questão foi muito danosa no sentido de querer romantizar e até negar a existência do racismo e até querer colocar uma ideia de uma escravidão branda, quando, na verdade, nós sabemos, né, que comercialização de gente, as violências às quais as populações negras foram submetidas no Brasil foram extremamente, de forma extremamente, né, nojente nesse país. Esse programa da Revista Brasileira de História, da Associação Nacional de História, tem como objetivo promover o nosso novo dossiê, que se chama Negacionismo e Usos da História. Nós temos uma alegria imensa de receber aqui a Djamila Ribeiro, que todos conhecem, é uma das intelectuais públicas mais influentes do Brasil hoje. Temos o professor Alexandre Avelar, da Federal de Uberlândia, e a professora Patrícia Valim, que são organizadores do dossiê. Passar a palavra à Patrícia. Djamila, seja muito bem-vindo, muito obrigada, né, pela participação, pela delicadeza. É uma alegria poder participar dessa conversa, né, desse diálogo. Parabenizo vocês pela iniciativa, a alegria é toda minha. Sobretudo para falar de um tema que é tão importante, né, porque eu vou dividir a minha fala em dois momentos. Quando a gente fala do negacionismo, do racismo, acho que é importante, da escravidão, é importante também partir dessa ideia do quanto que muitos estudiosos, né, tentaram colocar essa ideia de uma escravidão branda no Brasil, né? Então, nesse primeiro momento, como se no Brasil a escravidão não tivesse sido tão violenta. Lilian Schwartz, vários historiadores trazem essa crítica, né, do quanto que há essa ideia de uma escravidão branda, uma ideia também de romantização das relações raciais no Brasil, que perdurou aí durante muito tempo no pensamento hegemônico brasileiro. Acho que esse primeiro momento também é importante de se destacar, né, o quanto que essa visão, essa ideia romântica de não conflitos raciais no Brasil, essa ideia de uma escravidão branda, também contribuiu para apartar as pessoas de uma reflexão mais profunda sobre a escravidão e as consequências da escravidão na estrutura da sociedade brasileira. Essa ideia de que, muito preconizada no Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, uma ideia mais romantizada, que tenta negar aí a violência desse período e o quanto que ela foi violenta. A própria ideia de uma miscigenação também romantizada, né, negando os estupros sistemáticos de mulheres negras, uma ideia que foi muito refutada pelos movimentos negros no Brasil historicamente, porque essa visão, né, da não existência do racismo, do Brasil como um país não racista, como Kabengele Munanga vai dizer, né, desse país colocado como não sabe-se quem é negro no Brasil, essa política do avestruz, né, como vai dizer Kabengele Munanga, em relação a esse tema, o quanto que isso prejudicou uma consciência maior das pessoas em entender essa questão no Brasil, mas também enquanto Estado, né, de não reparar a população negra, enfim, pelo fato de, durante quase 4 séculos, a escravidão ter sido a base da economia no Brasil. Quando Kabengele Munanga fala, né, o racismo no Brasil como um crime perfeito, eu acho que é uma definição genial de como esse debate ele foi acontecendo no Brasil. E essa elite intelectual brasileira, né, legitimando essa ideia, né, dessa miscigenação harmoniosa, dessa ideia do Brasil que tudo acaba em samba, essa ideia de que aqui, sim, é um paraíso racial, enquanto que essa ideia de paraíso racial ela foi muito danosa, inclusive para que a própria população negra se entendesse como negra. É todo um trabalho histórico dos movimentos negros no Brasil. Se hoje a maior parte da população se declara negra, é fruto desse trabalho histórico dos movimentos negros no Brasil, que isso apartou também muitas pessoas negras de se entenderem na sua negritude. O fato de nós não sabermos de que parte de África viemos, né, de faltar, de ter essa lacuna, né, para a construção da nossa identidade. Então, o modo como o Estado brasileiro historicamente tratou essa questão foi muito danosa no sentido de querer romantizar e até negar a existência do racismo e até querer colocar uma ideia de uma escravidão branda, quando, na verdade, nós sabemos, né, que
comercialização de gente, as violências às quais as populações negras foram submetidas no Brasil foram de forma extremamente, né, pungente nesse país. Eu acho que essa é a primeira fase, né, e que ainda é uma ideia que em muitos espaços ainda permanece, essa visão tão romantizada. Então, os intelectuais negros que eu tive contato desde o final da minha adolescência foram muito importantes para essa minha formação, no sentido de, como Lélia Gonzalez, de falar sobre essas questões, de pontuar essas questões de maneira direta e refutando toda uma ideia de uma elite intelectual que tentava minimizar os danos da escravidão e criar uma ideia de uma democracia racial, esse mito da democracia racial que nunca existiu, que na verdade nunca existiu. Atualmente, a gente vive um momento muito difícil no país, obviamente de retrocessos por conta de todo desse chefe do executivo hoje no Brasil, que é uma das pessoas, né, eu gostaria de destacar algumas falas, né, do atual presidente, como, por exemplo, essa questão do racismo, né, ela não existe, essa questão, os negros agora querem inventar o racismo e querem dividir a sociedade, ou seja, ele está resgatando toda uma ideia, né, de não racismo no Brasil, de negação do racismo, até para que justificar a não criação de políticas públicas. É um governo que tem desmontado políticas públicas muito importantes que afetam diretamente a população negra e que, em muitos dos seus discursos, tem feito falas acusando os movimentos negros de querer dividir a sociedade. Então, é uma fala extremamente que vem de um setor muito conservador no Brasil, que quer negar a história como determinação, né, que quer colocar a história como se fosse um contexto, ou atribuir aos grupos historicamente discriminados a responsabilidade pela existência do racismo, pelo fato de falar sobre racismo no Brasil. Muitos historiadores, infelizmente, que tiveram inclusive programas em televisão, com uma ideia de querer de diminuição, de querer diminuir, na verdade, o poder, a história, na verdade, esvaziar de história líderes muito importantes quilombolas. Então, dizer que Zumbi tinha escravos é um clássico, dizer que negros também escravizaram, ou dizer que negros venderam outros negros, como se isso fosse um argumento que retirasse a responsabilidade da dominação da Europa nas Américas, especialmente aqui no Brasil, um país que mais recebeu negros, né, vindos da África no tráfico negreiro. Então, tem toda uma tentativa de inversão, como vai dizer Grada Quilomba em Memórias da Plantação, de inversão. Então, se coloca no grupo que está reivindicando seu direito por humanidade a responsabilidade por criar o problema. Coloca-se no grupo que historicamente vem sendo aviltado e apartado de direitos fundamentais como o responsável por criar um problema que, na verdade, já é um problema existente que estrutura todas as relações sociais. Então, esse esvaziamento desse debate, colocar dessa maneira, é mais uma tentativa de não tratar do tema com a profundidade que ele merece, e mais do que isso, né, de não se responsabilizar pela criação de políticas públicas, não se responsabilizar por criar saídas emancipatórias a muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil. O papel das redes sociais nisso é um papel, infelizmente, muito danoso, porque hoje, por exemplo, se eu quiser ir no YouTube e fazer um vídeo dizendo que a escravidão nunca aconteceu, eu posso fazer. Se eu fizer um post, se eu criar um grupo de negacionismo, dizer que, na verdade, tudo isso é invenção de negros raivosos e que o racismo no Brasil não existe, eu consigo fazer isso. A falta de uma regulação também das redes sociais contribui para o maior compartilhamento desse tipo de ideias. Claro, temos o Marco Civil de 2014, que é importante, mas ele não dá conta de pensar tudo que as redes sociais se tornaram. Então, esse espaço, infelizmente, tem sido um espaço em que as pessoas estão compartilhando informações que negam a existência da escravidão, a existência do racismo. Acho que quase todos os ativistas negros que têm presença forte nas redes sociais já foram vítimas de grupos como esses, né, que tentam criar uma ideia, essa ideia falsa. E as redes sociais, elas têm sido um espaço, claro, tem um lado interessante, que é um lado que a gente consegue visibilizar aí uma série de questões que são importantes,
para a luta antirracista, mas, por um outro lado, não melhora os seus conjuntos de práticas e regras para checar determinadas informações e não permitir que esse tipo de conteúdo circule. Tem tido uma discussão muito importante em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos sobre essas necessidades de regulação, porque essas empresas, elas são registradas como empresas de tecnologia, não como empresas de mídia, logo elas não são responsabilizadas pelo conteúdo que as pessoas colocam lá, mas elas geram dinheiro, muito dinheiro com isso, né? O que o professor Adilson Moreira vai chamar da exploração econômica do racismo. Por um lado, é a exploração econômica do racismo por ataques que muitos ativistas sofrem, muitas pessoas negras sofrem, sendo as mulheres negras o grupo que mais sofre ataques, segundo pesquisa do professor doutor Luiz Valério, mas também a exploração econômica pela disseminação de mentiras como essas, desse negacionismo, desses grupos que se organizam para compartilhar esse tipo de visão que não corresponde à realidade. Então, há uma exploração econômica aí, e acho que é muito importante que esse debate também, em relação às redes sociais, a cobrança a essas plataformas que são bilionárias, né, só no ano passado, no primeiro trimestre, o Facebook lucrou 19 bilhões de dólares, a gente está falando de empresas que são bilionárias, mas que não se responsabilizam pelos conteúdos que as pessoas criam nas redes sociais. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos grupos de supremacistas brancos se organizam no Facebook e nas redes sociais para organizar ataques contra militantes negros e militantes antirracistas. Nos Estados Unidos tem uma campanha muito forte do Stop Hate for Profit, né, pare de lucrar com ódio, falando dessa questão da regulação também dessas plataformas. Então, eu acho que essas plataformas elas acabam fomentando esse tipo de visão. Se eu quiser fazer um vídeo agora dizendo que a Terra é plana, eu posso fazer e nada vai acontecer. Então, a gente está num momento também de um anti-intelectualismo muito forte, de ataque à ciência, de ataque ao pensamento crítico, fomentado, sobretudo, pelo atual governo, pela pessoa que foi escolhida para estar à frente da Fundação Palmares, que é um espaço histórico para a população negra, de formulação de políticas públicas para a população negra, e a gente tem ali uma pessoa negando a escravidão, e negando que o racismo existe, negando todos os problemas que, historicamente, os movimentos negros lutaram para tornar visíveis. Então, de fato, o que a gente tem hoje, enquanto governo no Brasil, é esse discurso desse negacionismo e, claro, o desmonte de políticas públicas, e com certeza muito mais difícil da gente trazer esses temas, de debater esses temas no âmbito federal, quando a gente tem lá um representante que nega, né, deliberadamente, obviamente, essas questões, justamente para que esses temas não avancem na nossa sociedade. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? A gente já está num país que tem esse histórico de romantizar essas relações sociais, essas relações raciais, que nega a contribuição negra, a formação da cultura negra, do pensamento negro, no próprio epistemicídio, como o Sueli Carneiro, né, partindo de Boaventura Souza Santos, vai falar, o fato da gente não ter nas nossas academias a presença maciça de um pensamento negro, de pensadores negros, corrobora com essa visão, né, de negar os saberes desses intelectuais, de intelectuais que historicamente, inclusive, estavam refutando essa visão de um país, de um paraíso racial. Então, o próprio epistemicídio, esse apagamento dos saberes negros, dos intelectuais negros, também colabora, infelizmente, para que essa visão ela se espalhe, essa ausência desse pensamento dentro dos espaços acadêmicos, nos currículos, na formação das pessoas na academia. É uma academia ainda muito eurocêntrica, falo logocêntrica, para usar um termo de Derrida, e o quanto que esse apagamento, ou como vai dizer Abdias do Nascimento em Genocídio do Negro Brasileiro, né, genocídio é todo tipo de aniquilação moral de um povo, seja política, seja intelectual, e quanto que essa aniquilação sistemática da intelectualidade negra, do pensamento negro dentro dos espaços de saber no Brasil, também contribuíram para a manutenção dessa visão
de um país harmônico racialmente, né, e contribui para que as pessoas continuem não tendo acesso a reflexões críticas que são fundamentais, que é muito perigoso o que tem acontecido no Brasil atualmente por conta de termos um presidente que reforça essa visão, que nega, né, a existência do racismo, mas também a responsabilidade das redes sociais na propagação, né, dessas informações falsas, na propagação dessas visões totalmente distorcidas que dizem respeito a uma questão fundamental no Brasil, que é a discussão do racismo como estrutura.